nós entregarmos a nossa adoração e pedirmos a chuva do Senhor sobre nós, amém? Chuva do Teu Espírito Santo, para que a gente tenha força para vencer as tentações e também o que ainda está por vir, amém? Dizendo que por dia os homens mentem 2 vezes mais. Duas vezes mais. A pesquisa veio dizendo isso. Essa semana, só que independente das pesquisas, essa
essa semana foi estudado sobre duas mulheres. E foram duas mulheres muito importantes, a Ruth e a Raquel. Não, Esther. Olha eu com Raquel. É normal a gente falar Ruth, né? É a Ruth e a Esther. Isso mesmo, a Ruth e a Esther. Olha, os irmãos estão de olho, isso é bom, isso é bom. Não fiz por querer, tá, gente? Eu me repeti. Apesar das divergências, uma coisa é certa. Quando mulheres e homens também, apesar que aqui não está falando, né? Homens e mulheres, porque a lição dessa semana foi exclusivamente falando de mulheres. Mas quando as mulheres e também os homens se colocam nas mãos de Deus, a verdade transforma famílias. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, não tem lugar para mentira. Por mais que seja talvez complicado você dizer uma verdade, você deve orar para que o Senhor ensine você a falar. Se eu não me engano, os irmãos, por favor, me ajude, acho que é Paulo que fala que a verdade deve ser dita em amor. Então, às vezes, a gente fala, eu sou verdadeiro, falo mesmo. Não, não é assim. A gente tem que aprender a falar a verdade em amor. Então, se a gente não sabe falar a verdade em amor, ou a gente fica quieto e vai orar para que Deus nos ensine a sermos verdadeiros, mas também a sermos amorosos, né? Chegar ali na irmãzinha, no irmãozinho, olha, está acontecendo isso, né? Então, assim, vamos juntos, né? Vamos juntos, porque na maioria das vezes a gente aponta e não estende a mão para ajudar, né? E às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, às vezes a pessoa só não sabe o que fazer. Hoje nós estamos em festa, porque duas mulheres foram libertas do cativeiro do mal, ao exaltarem o nome de Deus. E as suas histórias nos servem de inspiração. E para então darmos abertura à escola sabatina, nós vamos cantar o hino 301, que é Toma o Meu Coração. Vamos pedir, assim como Ruth e Esther entregaram os corações ao Senhor, vamos pedir também para que o Senhor tome o nosso coração. E ao som do hino, vamos nos colocar em pé.
Deus, grandioso, excelso, majestoso Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã, reunidos, ó Deus, para glorificar, exaltar e bendizer, e reconhecemos o Senhor como Criador, como Mantenedor, como Salvador, e também nós desejamos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, que o Senhor seja aquele que tome as decisões por nós. Mas para isso, nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo sobre nós, para sermos, ó Deus, instrumentos e também termos os nossos ouvidos abertos e bem sensíveis à Tua voz e ao Teu toque. Muito obrigado por essa oportunidade. Te pedimos agora, em atitude de reverência e de rendição, perdão pelos nossos pecados, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Te pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique e toma, Senhor, todo o nosso ser, que a nossa mente nesse momento esteja voltada para Ti, voltada para Te adorar, para Te bendizer e também para ouvir a Tua voz. Esteja conosco na escola sabatina, fale conosco, use, Senhor, os professores, nos ajude a sanar todas as possíveis dúvidas que ficaram. E nós Te entregamos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós iremos assistir o informativo mundial das missões. São histórias muito interessantes que nos elevam e demonstra como nós estamos servindo ao Senhor. Informativo Mundial das Missões. Orando pela cidade sem igreja. Jerry cresceu vendo seu pai pregar o Evangelho por várias cidades de Papua, a província da Indonésia. Quando seu pai encontrava uma cidade sem uma igreja adventista, ele orava desse jeito: Deus abençoe essa cidade, dando-lhe uma igreja adventista. Jerry viu Deus responder várias dessas orações de seu pai, e quando ele se tornou adulto, decidiu ser pastor também. Assim como seu pai, Jerry também criou o hábito de orar por cidades que não tinham uma igreja adventista. Certa vez, por exemplo, ele visitou de barco uma igreja que seu pai tinha plantado, e algo chamou sua atenção. Uma cidade próxima não tinha uma igreja adventista. Então ele parou seu barco, inclinou a cabeça e orou assim: Querido Deus, abençoe esta cidade, dando-lhe uma igreja adventista. Nesta cidade havia um morador chamado Tonsi, que pouco tempo depois da oração de Jerry, viajou para Israel. O homem visitou muitos pontos turísticos religiosos, mas quando chegou o pôr do sol de sexta-feira, algo chamou sua atenção. Sirenes tocaram e teve um movimento repentino de pessoas indo para suas casas, até que a cidade ficou em silêncio. Então se percebeu que o povo judeu estava parando o seu trabalho para guardar o sábado. Então ele se lembrou de alguns adventistas em Papua que tinham o mesmo princípio e resolveu pesquisar sobre o assunto. Ao voltar para Papua, Tom se buscou respostas em uma série de reuniões evangelísticas lideradas pelo pastor Jerry na cidade vizinha. Ele acabou aceitando o sábado e todas as demais doutrinas da Bíblia, e então foi batizado. Pouco tempo depois, Tom se ajudou a organizar uma igreja adventista naquela cidade. Era uma resposta de Deus à oração de Jerry. Hoje, Jerry é pastor na Universidade Adventista de Clabat, que recebeu no passado nossas ofertas missionárias. E neste trimestre, nossas ofertas irão ampliar a Faculdade Adventista de Papua. Sejamos liberais.
fiquei aqui ouvindo e pensando como seria maravilhoso se quando desse a sexta-feira, na nossa cidade, aqui no nosso país, também tocasse uma sirene, todos fossem para casa, e depois no sábado pela manhã todos estivessem adorando, né? Esse foi o sonho de Deus, esse foi o projeto dele. Quando ele criou o ser humano, quando ele criou e estabeleceu o sábado, mas nós louvamos ao Senhor, porque nós recebemos essa mensagem, fomos alcançados e hoje nós estamos aqui também. Nós vamos então agora nos dividir em classe. Eu quero pedir para aqueles irmãos que são os companheiros do Fábio, ali da tarde, para sentar aqui perto dele, aqui, ó, junto com o Orivaldo. Tem uma sala especial aqui, ó, junto com o Orivaldo. Senta aqui. É? Oi? Então, no sábado passado, não convidaram ele para a sala, então, os convidados. Então, os irmãos, aqueles que já são daqui, já têm a sua classe, amém? Nós temos aqui com o irmão Laelso, que está chegando, amém? O irmão José. E a gente vai descobrir hoje, continuar descobrindo a beleza de Ruth e Esther, da história dessas duas mulheres. Amém? Bom estudo a todos. Ah, é verdade. E aí, tudo bem? E aí, Maria, tudo bem? E aí, gente, como é que estão? Passaram bem a semana? Passaram bem a semana? Comeram bem? Dormiram bem? Sonharam bastante? Sonhando, né, com a volta do Senhor, sonhando com um mundo melhor, né? Infelizmente, internacionalmente, nós não tivemos boas notícias, né? O ataque de Israel lá em Teherã, né? Lá no Irã, bombas, né? E está acirrada a guerra hoje, que foi bombardeio ontem, hoje, né? Hoje de madrugada, hoje à noite. E está tendo bombardeio, né? Tanto em Israel quanto lá no Irã. Então, você desenhando uma guerra, né? Já estava uma guerra lá no Oriente Médio, lá com o pessoal do Hamas, né? Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza. Bom dia, obrigado. E a guerra continua, né? Agora a guerra de Israel também contra o Irã, né? Por isso Israel bombardeou o Irã para acabar com... O Irã estava confeccionando urânio para confeccionar a bomba atômica, né? E o principal alvo da bomba atômica que o Irã estava fazendo é jogar em Israel, né? Em Jerusalém, e destruir Israel. Que o principal inimigo do Irã é que eles querem eliminar da terra os ayatollahs, governo xiita, né, e muçulmano que está governando o Irã. E esses xiitas muçulmanos, eles financiam os grupos terroristas que atacam o Ocidente, né? E o representante do Ocidente da democracia lá no Oriente Médio é Israel. Então são esses grupos financiados pelos ayatollahs do Irã que financiam o Hamas, que financiam o Hezbollah, que financiam os Houthis, né? Que sempre estão atacando Israel, bases militares, tudo relacionado a Israel, né? E ao mundo ocidental, ao mundo democrático, né? Ocidental, eles sempre estão atacando. Então, aí quando eles estavam confeccionando a bomba atômica, confeccionando urânio para fazer a bomba atômica para jogar sobre Israel, anteontem, o primeiro-ministro de Israel, o
chanceler de Israel, Benjamim Netanyahu, mandou bombardear as estações onde eles estavam beneficiando para construir a bomba atômica lá no Irã, entendeu? Então a guerra se acirrou, porque o Irã bombardeou Israel ontem também, dando a contrapartida. Israel mandou bomba lá de novo, aviões, né, bombas, drones, mísseis. Então a guerra no Oriente Médio está difícil, né, Fábio? Resolver esse problema aí com os terroristas, né? E esses terroristas são financiados pelos ayatollahs que governam lá o Irã, entendeu? Então, todo o poder financeiro e armas e tudo mais dos terroristas que financiam os ayatollahs. Então esse é o problema lá. É um problema político, é um problema de terrorismo, né? E o Irã é considerado pelos Estados Unidos como um dos países que fazem parte do eixo do mal, né? Lembra que o Bush aquela vez nominou alguns países no eixo do mal, que fazem terrorismo, né? Tinha o Osama Bin Laden, que era lá do Iraque, né? Lembra que o Osama e os seus terroristas, e outros mais, os terroristas que estão procurando. E o país que financia o terrorismo hoje em dia, o principal país que financia o terrorismo hoje em dia é o Irã. Infelizmente. E aí civis pagam mais, porque as bombas caem nas cidades, aí caem em lugares onde moram pessoas que não têm nada a ver com a guerra, né? Acabam pagando inocentemente. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Fernando. Então, Fernando, nós vimos a Ana falando, né? Essa semana nós estudamos sobre essas duas mulheres. Fizemos um estudo sobre Ruth e sobre Esther. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, portanto ela não era uma israelita, não fazia parte do escolhido de Deus, era uma moabita, né? E a outra é Esther. Esther era judia, mas não estava morando em Israel. Israel tinha sido destruído e os israelitas tinham sido levados cativos para a Mesopotâmia, né? E nesse momento da história de Esther, ela está morando lá em Suzã, na Mesopotâmia, no reinado do Medo-Persa, Assuero, o rei Assuero, ou o rei Xerxes, né, como é conhecido na história. E vamos contar a história das duas, né? Que Ruth conheceu a Deus, que Ruth se tornou cristã, se tornou judia, né? Casou com um judeu chamado Boaz, né? Com um israelita chamado Boaz, lá na cidade de Belém, a mesma cidade que veio a ser depois mais tarde do rei Davi, né? Lá da cidade que mais tarde veio nascer o Messias, né? A cidade de Belém. Então, a história dessas duas mulheres aqui. E o verso para memorizar da semana é Esther, capítulo 5, verso 2, que diz assim: quando o rei, o rei Assuero, o rei Xerxes, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, naquele tempo nem a rainha, nem ninguém poderia entrar na sala do rei, ou na sala real, se o rei não tivesse chamado, ou se ela não desse ordem, né? E Esther teve que entrar na sala do pátio, depois eu vou explicar o porquê, para conversar com o rei. E aí aqui diz assim: parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então, só poderia entrar na sala real se o rei se agradasse de ver a pessoa e estendesse o cetro, para que a pessoa viesse até ele. A pessoa tem que postar a mão no cetro e permanecer ali, porque o rei, aí o rei perguntava: o que você quer? Quais são os seus desejos? Que pedido você veio trazer para mim? Né? Qual o seu pedido? Então era assim, que era a lei dos medos e dos persas naquele tempo. E aqui, essa semana, toda a nossa atenção ela se volta para essas duas mulheres importantes, cujas histórias tocaram o coração de inúmeras gerações, Ruth e Esther. A primeira era uma viúva sem recursos que encontrou esperança após conhecer o gentil Boaz, seu parente resgatador. O casamento dele se tornou uma das histórias de amor mais admiradas da Bíblia, pela maneira como reflete o amor de Cristo por nós. A segunda, Esther, era uma jovem em terra estrangeira, tomou conhecimento de uma conspiração para destruir o seu povo e se viu empurrada para o palco principal do drama que se desenrolou para salvá-los. Nas profecias, mulher, você lembra que na profecia, mulher é símbolo de quê? Mulher é símbolo da igreja, né? Da igreja de Cristo. É o poderoso símbolo da igreja de Deus.
diz muito sobre o que ele considera sobre o seu povo. Deus trata a igreja, a mulher, com amor, né? Com amor, com carinho, com delicadeza, com cuidado, né? Vamos examinar os relatos bíblicos destas duas mulheres cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus e tirar todas as lições que pudermos da experiência dessas duas mulheres, né? Ruth e Esther. Bom, aqui nós temos nossa fichinha para anotação. Nós fizemos aqui o quebra-gelo, né? Introdução. Paulo, seja bem-vindo. Paulo Melo, né? Eu já cumprimentei hoje, né? A Antônia, né? Então vou fazer as anotações de hoje. Hoje é o 11º, né? 11º dia. Antônia está aí. Quem guardou a doação da semana? Bom, semana que vem é o último dia, tá, pessoal? Então, quem está guardando o dinheiro aí para o 13º sábado, não esqueça. A Thaís não veio, né? Cleison aqui. Murivaldo Azevedo, esse rapaz não está lá. São novos que chegou. Terminamos. Sobre o que? Sobre o Êxodo, sobre o livro de Êxodo. Veio Carolina, não está aí, né? Antônio Alves. Gleison. Angélica, não. A Neuda, a gente já sabe que ela no 1º de março, né? Francisco não veio hoje, né? Semana passada ele estava ali, né? Francisco estava lá. Patrick, William e Maria Júlia está aqui, né? Maria Júlia. Vamos às anotações de hoje. Número de alunos presentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 presentes. Comigo é 8, né? Quantos estudaram diariamente a Bíblia e a lição? Semana passada vocês estudaram lá? No restaurante, estudaram a lição, estudou, né? No caso que você for lá. Antônio estudou, né? Quarta-feira. Maria também, né, Maria? Você estudou lá conosco, né? Está estudando todo sábado à tarde lá? No alojamento lá da AD. Alojamento não, como que é? Refeitório. Refeitório. Chegou agora? Então, no refeitório da ATAP, todo sábado, 4 horas da tarde, eu e os irmãos vão lá para estudar, tá? Estudar a Bíblia. Vocês são sempre lá para estudar para a gente. Então, nós estudamos bem isso. Não sei, aí tem que conversar com a comissão dele. Quantos participaram de um pequeno grupo? Nós, né? Quantos deram um estudo bíblico essa semana? Quantos realizaram alguma outra atividade missionária utilizando o seu talento? Como, por exemplo, contatos, distribuição de materiais missionários, ações solidárias, etc. Tem aí. Beleza, vamos à missão de hoje, as apresentações, as ofertas. Semana que vem é o último sábado, tá? Vamos certinho e vai para as missões. Esse trimestre vai para a divisão, a gente viu ali no quadro, né? Vai para a divisão do Pacífico Sul-Asiático. Pacífico Sul. Vai construir pelos colégios, pelas escolas. Tem que tornar adventista, né?
estudar a Bíblia, fazer um curso de teologia, né? Aprender a pregar, falar, e escola. No Brasil tem muitas escolas. Tem muitas escolas. Essa vai tomar. A não ser que seja uma bolsa, no meu caso, por exemplo, sem bolsa, né? Mas a bolsa é estudar e trabalhar lá no colégio. Os funcionários, estudante e funcionário trabalhando no colégio. No colégio de internato, regime internato e externato. E tem pessoas que moram ali ao redor, sempre tem uns condomínios ali ao redor, pessoas casadas moram nesses condomínios, né? Com sua esposa e seus filhos, e faz o curso de teologia lá dentro do colégio, lá no internato. Tem em São Paulo, tem em Minas Gerais, tem no Amazonas, tem 2 na região norte, tem no Paraná. Eu não sei agora, mas na minha época era cerca de 200, 300 reais por mês, né? Há muito tempo que eu fiz, na década de 80. Na década de 80. Agora eu não sei quanto que está. Aí tem que entrar em contato lá com o colégio, ou você pede o endereço para a gente, entra em contato com a gente, descobrir tudo. Tá bom? Eu tenho um master aqui, o mais próximo aqui em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem no Paraná. O Dai faz do Paraná, né? Faz lá no IAP no Paraná. O pastor que estava aqui conosco, tem uma grinha que veio toda ele faz do Paraná. Então vamos continuar a história aí de Ruth e Esther, tá bom? Na parte do domingo fala fome na casa do pão. Né? A Bíblia conta que houve uma grande seca, uma grande fome na época lá de Elimelec. Elimelec era o marido de Noemi. Quem era Noemi? Noemi se tornaria depois a sogra de Ruth e Orfa. Então Elimelec, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilão, tiveram que mudar de Belém para a terra de Moab. A terra de Moab tinha comida, tinha víveres, água, tinha alimentação. E na terra de Israel, sei lá, pelas circunstâncias lá do tempo, do clima, aconteceu uma seca severa. E sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão. Casa do pão. Por isso o título aqui, fome na casa do pão. Então houve uma grande fome, uma grande seca. Então Elimelec pegou sua esposa e seus 2 filhos e se mudaram para Moab. E lá em Moab, os meninos cresceram, a família estava vivendo deles, trabalhando e tal. Os meninos cresceram e aí Malom conheceu Ruth, namorou com ela, casou com ela, e que Leão, outro filho de Elimelec e Noemi, conheceu Orfa. Namoraram, noivaram, casaram, enfim, era uma família maravilhosa. Só que nesse período de tempo, o que aconteceu? Elimelec, o sogro, Malom, o filho, e o Quilão, os 3 homens da família, morreram. A Bíblia não relata, não conta a história por que eles morreram, se foi assassinato, se foi uma doença, uma guerra, né? Uma questão de os moabitas não gostavam dos israelitas ou colocaram lá, ficando uma armadilha e mataram os 3, né? E só deixaram as mulheres, então deixou Noemi, né? A sogra, as 2 noras, Orfa e Ruth, né? Morando na mesma casa, e aquela tristeza nada. Então aí Noemi ouviu que lá em Belém novamente a vida voltou à normalidade, acabou a fome, acabou a seca, e ela lembrou da casa dela que ela tinha deixado, né? A casa, as terras, né? Que eles tinham deixado para ir para um país estrangeiro. Então Noemi tomou a decisão de voltar para a casa dela, para a residência dela em Belém. E aí ela liberou as 2 noras, a Orfa e a Ruth, para que ficassem nas suas parentelas, já que não tinha mais marido, né? E elas estavam compromissadas, agora eram moças novamente, né? Solteiras, elas poderiam agora pegar um marido e casar, continuar suas vidas normal, né? Mas o que aconteceu? As mulheres estavam seguindo viagem para voltar para Belém. E as noras junto com a sogra. Até que a sogra se virou para as 2 e falou: olha, vocês não são obrigadas, vocês não têm dever, nem são obrigadas a voltar para Belém. Uma terra estrangeira, né? Elas estão morando numa terra estrangeira, são outros costumes, são outros, vai adorar os seus deuses, né? Adorar os deuses de Israel, né? Mas acontece que no pouco tempo que Ruth teve com seu marido, Ruth se converteu, né? Ruth se converteu ao Deus de Israel, se converteu a Yahvé, e já amava o Deus de Israel, já amava os costumes de Noemi, os costumes do povo de Israel. E a Orfa não, a Orfa ficou meio assim. Então a Orfa foi, se despediu
da sua nora e voltou para a sua terra, né, para a sua parentela, os seus. E Ruth falou para Noemi, não, mesmo que qualquer grande mal venha sobre ti, eu estarei com você, eu vou ficar com você, minha sogra. Eu vou ficar com você até o último dia da minha vida. A sua casa é a minha casa. O seu Deus é o meu Deus. Né? Que eu seja amaldiçoada se alguma coisa vier me afastar de ti. Então eu vou seguir caminho com você. E aí Ruth foi e ela ficou toda feliz, né? Noemi ficou toda feliz porque ela tinha uma companhia ali, né? Ela tinha uma toda feliz, agradeceu a Deus, louvou a Deus, agradeceu a Ruth. E ambas, essas duas mulheres, seguiram viagem e voltaram para Belém, né? Lá em Belém, não tinham o que comer, a casa tinha que ser arrumada, toda abandonada no tempo, né? A propriedade dela. E a casa e a sua propriedade já tinha ficado primeiro resgatador. Com a lei de Israel, a lei judaica, diz o seguinte, que quando os parentes morre todo mundo, a casa vai ficar com o resgatador ou com o parente mais próximo, a casa, a propriedade, a fazenda, as terras e tudo mais, né? Vai ficar com o resgatador com o parente mais próximo. Por exemplo, tem um irmão, o irmão do irmão, alguma coisa assim, um parente, chama-se resgatador. E agora, quando o Noemi volta sozinha, agora com a sua nora, né, Ruth, ela pensa assim, olha, agora é o tempo da seca, é o tempo da colheita, né, onde os trabalhadores do campo estão fazendo a colheita. E havia uma lei em Israel, desde a época de Moisés, o seguinte, um estrangeiro e as pessoas pobres, as pessoas sem condições financeiras, podiam ficar atrás dos segadores, as pessoas que estavam fazendo a colheita, e pegar todas as sobras de colheita para si, e era de graça isso, né? Então, o que acontecia? As pessoas estavam fazendo cega, e eles não pegavam toda a produção da árvore, né? A produção, eles deixavam um pouquinho ali para a pessoa que estava vindo atrás, para a pessoa que estava pobre, né? E recolher para ele também, para que ninguém passasse fome, entendeu? É uma lei maravilhosa, né? É a lei divina, fazia parte da lei mosaica. E aí, essa terra onde ela foi fazer a colheita, naquele dia, era a terra de um dos parentes de Elimelec, chamado Boaz. Lá nos olhou e viu as pessoas que estavam fazendo a colheita, as mulheres, os homens e tal, e olhou e viu aquela moça que estava lá atrás. Aí ele perguntou para o encarregado, escuta, quem que é aquela moça que estava lá? Foi amor à primeira vista. Viu a Ruth e foi amor à primeira vista. Aí ele falou, olha, é a Ruth que veio com a família, né? A esposa de Elimelec, e está aí. Aí ele soube da história porque já tinha comentado, né? Que as duas tinham contado, e a Ruth era uma moabita, uma estrangeira, né? E veio junto com a Nora e estava lá ajudando a Nora, falando com a Nora, né? Solidária a Nora. Ele ficou muito feliz, né? E era aquela moça, e a moça muito bonita, e viúva, né? Então, olha, deixa ela fazer a seca com vocês e deixa mais coisas para ela pegar, entendeu? Porque ela bebia, quando ela for tomar água, trata ela muito bem, porque eu ouvi falar muito bem dessa moça, que ela é muito gentil, ela está ajudando a minha parente, né? Então, não quero que ninguém desonre dela porque ela é estrangeira, né? Porque ela fala outro idioma, porque ela tem outros costumes, né? Porque ela tem outro tipo de vestimenta, tratem ela bem. Aí Boaz foi até Ruth e perguntou para ela quem era ela, para puxar a conversa. Aí ela falou, ela se dobrava, né? Naquela época as pessoas se dobravam dos senhores, né? E falou, mas eu contou a historinha dela. E aí ele ficou apaixonado, ele viu que ela era delicada, né? Que ela é gentil, ela é muito bem educada, ela tratava todo mundo bem. E viu que Ruth era uma moça diferente. Naquele momento o coração dele começou a ser que compreende a esposa. Você já viu uma mulher que você fala assim, essa aí vai ser minha esposa, né? Então escutinho. E aí, quando o Ruth voltou para casa com um monte de coisa que ela tinha colhido, né? Lá na roça, lá no Boaz, a Noemi perguntou, escuta, onde você esteve chegando hoje, né? Você foi hoje? Aí ela contou que foi lá nas terras de Boaz, né? E ele permitiu que eu colhesse bastante frutos, né? Bastante produção. Me tratou muito bem, veio conversar comigo, me tratou muito gentilmente, foi muito gentil comigo. Aí a mãe me deu uma ideia. Esse homem é sobrinho. Outra coisa é meu parente. E outra coisa
ele é meu resgatador. Quer dizer, ele pode devolver a terra, a casa, tudo que era de Abimelec para nós. E se você casar com ele, e se você casar com ele, e ele gostar de você e tudo mais, nós voltaremos a ter aquela vida, né, tranquila, rica, próspera como era antes. Nossa, já fez uma armação ali. Ele falou, olha, vai ter a festa da Itapuí, a festa da Cruz, fazer as festas, tá? As mulheres e os homens dançavam, tá? E faz o seguinte, mãe fica de olho, coloca umas roupas bonitas, perfume, uma roupa nova, do mais perfumada, e vai na festa, você vai na festa, né? E quando, aí você vai, porque passa 2, 3 dias na festa, vai na festa, você observa onde que ele vai dormir, onde que ele vai deitar, o ar vai deitar no pé. Aí você chega perto dele, dorme do lado dele, não aos pés dele, e coloca a sua mão nos pés dele. Sabe o que significa isso? Que você está pedindo para ele um resgate, um resgate da família. Então o que aconteceu? A festa tá, né? E aí chega na hora de dormir, sono, o Boaz foi se recolheu num lugar assim a parte para dormir. A Ruth foi e dormiu do lado. Quando o Boaz ainda sente o negócio pegando no pé dele, cedo assim, né? Forte assim, né? Que isso? Ele olha e vê que é quem? O amor da vida dele, a Ruth, né? Aí ele fala, meu amor, não sei o que. Eu realmente, aí ela fala, sou eu sei que o Senhor é o nosso resgatador, o resgatador da terra, que está nossa propriedade, tá? Ali e tal. E aí ele falou assim, olha que bom, que bem-aventurada, que mulher feliz, inteligente que você é, uma mulher sábia, né? Você não foi procurar os jovens, né? Os homens mais bonitos aqui, você veio justamente procurar ali um velho. Você veio justamente ficar aqui, então você está dizendo que namora comigo, né? Sim, ela, mas tem um detalhe, eu não sou o primeiro resgatador. Antes dele tem outro que é mais forte que eu, e ele vai reclamar nas terras dele, né? Não é o primeiro resgatador, eu sou o segundo resgatador, o primeiro é ele. Então só se ele desistir, né? Só se ele falar que não quer resgatar vocês, aí sim, aí eu posso pedir para resgatar vocês. Aí o Boaz já falou assim, eu vou lá falar com os líderes da cidade, né? Os sábios da cidade, e vou falar para vocês o que está acontecendo, da terra que eu sou resgatador, mas tem ele como resgatador. E ele estava lá na reunião dos sábios também, todos os sábios da cidade, os homens mais importantes, ficavam à porta da cidade, assim, no portão da cidade. E aí os mais ricos, os mais importantes. Aí o que aconteceu? Ele chegou para os mais importantes e contou a história, né? Falou também que estava interessado, né, nas terras, estava interessado na Ruth, né? E que ele era um resgatador que ia resgatar. Só que o primeiro resgatador era o outro rapaz, né? E aí ele perguntou para esse rapaz, escuta, você vai resgatar as terras de Abimelec e tudo que pertencia a ele? Ele falou, vou sim, vou resgatar toda a terra, assim, para mim. Tá, né? Das terras. Vou resgatar. Mas, então, se você resgatar a terra, como diz a lei, você também tem que resgatar a Noemi, né, a senhora, e também a Ruth, a Moabita, a estrangeira. E você tem que casar com as duas. Sim. Tem que casar com ela, tem que casar com a Ruth, né? Aí ele falou, Deus, não, eu não posso, porque ele já era casado, tinha família já. Não, eu não posso casar, né? E se eu não podia casar, eu não podia ficar com as terras. Então ele falou, então eu abdico, né? E era costume na época que quando você se dedicava a resgatar, você tinha que dar o seu sapato, o outro que ia resgatar, pegava o chinelo, o sapato, a sandália e jogava para o outro pegava a sandália. Quer dizer, você está fazendo um acordo, era um acordo que eles faziam, era o costume dele, um contrato, um acordo de contrato, e que quem ficasse com a sandália agora era o novo e trocava a sandália. Quem ficava com a sandália do outro agora era o dono da terra que era para resgatar. Aí ele tirou a sandália dele, passou a sua sandália e ficou contratado assim, que agora Boaz iria resgatar a terra de Abimelec e iria casar com a Ruth, né? E foi uma coisa maravilhosa. E deu tudo certo. E aí ele casou com a Ruth teve um filho que se chamava Obed. Obed teve um filho que se chamava Jessé, e Jessé teve um filho que se chamou Davi, o rei de Israel. Jesus. Então, a Ruth é uma das, faz parte da genealogia da ancestralidade do filho de Ruth.
pai de Jessé, esse que é o pai de Davi, e assim por diante. Então, uma estrangeira, né, que veio, que adorava outros deuses, outros costumes, veio agora para a genealogia de Jesus. Então, está lá na genealogia de Jesus, o nome de Ruth, né? Ruth de Boaz, né? De Boaz. Ó, Ruth de Boaz, não é bonito, né? Boaz é um nome tradicional, judeu, é famosa, pode dar. E Boaz então fez essa relação. Quem que você ganha nessa história? Além de Ruth e Boaz, né? Eu falo, Boaz você ganhar, de boa. Um velhão, 60 assim, tal, casou com a linda, Ruth, né? A Ruth, né? Mas o bonito nessa história é que Ruth, ela deixou os deuses dela, deixou os costumes dela, deixou as tradições dela para cuidar da sua sogra e absorveu o Deus e a adoração do Deus de Israel. Então Ruth se converteu realmente, aceitou a salvação que é provida, o plano da salvação que é provida por Deus, e entrou agora para a genealogia, né, para a ancestralidade do próprio Messias. Então nós vimos aí nessa história bonita de amor, nós vimos aí também uma história de redenção, né? Uma história de salvação, uma história que estava dentro do plano de Deus de salvação. Então essa é a história de Ruth, né? E é esse programa está sendo apresentado como amor, né? Ele é muita fartura, né? E outra história bonita também, a história de Boaz, né? A história de Ruth e Boaz, outra história é de Ramã. Quem que era Ramã? Oi? Quem que tem filho? Ó, tem cara que tem filho até os 100 anos. Você não conhece o Nordeste, vai pro Nordeste, você tem ganho velho de 200 anos que tá fazendo feia doidado. Não, pai, não tem dessa não, né? É, mas se você for um macho com E maiúsculo, a coisa acontece. Né? Toma tatuado, come jabuticaba, come carne do Abraão, a Sara tinha quantos anos? 90 anos, 99, 100 anos, sei lá. E Abraão, há 110 anos, iam fazendo filho, mandando velho. Ué, o cara não pega, né? É um usuário. Você marca uma corrida com ele, você perde. Você vê que esses velhos que correm a corrida de reis aí, um velho de 80 anos, uma corrida mais que um menino de 20, 18 anos. Você viu na corrida de reis? Rapaz, que vem gente, você vê, rapaz, que passa perto. O que ela achou da casa, Ah, é Abraão. Ele teve filho com mais de 100 anos. Mais de 100 anos ele teve. Isaac. E a mulher era estéril, ele teve filho. Ela tinha mais de 100 anos. Outra história é a história de Amã. Quem era Amã? Era uma Agagita. A Agagita, filho de Hamedata, a Agagita, que era inimigo do povo judeu. E Amã queria ser adorado por todo mundo. Ele foi escolhido como um dos ministros do rei Assuero, do rei Medo-Persa Assuero, ou Xerxes, e ele queria ser adorado por todo mundo, né? E o pessoal ia, o pessoal se dobrava diante dele, né? Onde Amã ia, todo mundo se dobrava diante dele. Isso lá em Suzano, lá na Mesopotâmia. E aí ele estava super chiques, né? Ia visitar o rei, ele viu. E toda vez que ele passava ali, tinha um rapaz que estava ali no portão da cidade, esse rapaz chamava-se Mordecai. Era o único cara que não se dobrava dentro dele, ficava em pé, não se levantava, ficava sentado lá, de boa. Todo mundo se dobrava dentro dele. E aquele cara, ele ficava olhando, o cara não se dobrava. Aí um dia eu fico sabendo que aquele rapaz não se dobrava dentro dele, aquele rapaz só se dobrava dentro de Deus, do Deus dele. Aí ele se informou que Deus é esse. Ele adora a Deus Yahvé, adora a Deus Jeová, né? E ele é judeu. Ele só adorava judeu. Quando ele soube que o rapaz era judeu, ele não ia se dobrar dentro dele, pra quê, rapaz? Ele realmente ficou uma fera, queria matar o Mordecai, o Mardoqueu, e também queria matar todo mundo da família dele, todo mundo judeu, judeus. Eles odiavam Deus. E aí esse cara fez um plano, arquitetou, né? Paulo, sabe que ele arquitetou um plano, né? Ele determinado sua sorte lá, a mulher que também era meio que bruxa, assim, que jogava sorte, né? Aquelas búzios, né? Aí no dia da sorte,
ele jogou a sorte lá e falou: eu matei todos os judeus, eu quero acabar com o Mordecai, ele é meu inimigo. A única pessoa que bateu em mim, ele jogou a sorte, no dia de curso, era o 10º no seu carro, dia lá, dia 12 do mês tal, né? Você tem que fazer alguma coisa, vai ser um dia muito cheio de sorte para você, cheio de ventura, né? E Deus vai te abençoar tremendamente nesse dia, segundo o jogo dos deuses lá. Aí ele falou: já sei, nesse dia eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com todos os meus inimigos. Aí o que ele fez? Quando ele era primeiro-ministro do rei, ele foi até o rei, e o rei gostava muito dele. E aí, mano, Mário, quem que vai, meu truta? Beleza. Amã, é o seguinte, nós estamos aí fazendo agora umas leis no reino. Aí eu falei: sim, majestade, eu tenho uma lei nova aí. Sabe, existe aqui no seu império, né? Existe no seu reinado, um povo que é um povo diferente de todos os demais outros povos. Esse povo, ele não obedece às leis do rei, do reinado. Esse povo só obedece às leis dele. Né? E eles não se dobram diante do rei, não se dobram diante dos oficiais do rei e tal. Aí falou: o que é esse povo? Ele perguntou: o que é esse povo? São os judeus. Ah, os judeus que vieram lá, chegaram lá na Nabucodonosor, são os judeus. Né? É um povo que tem várias leis do Império do Persa. Então, o que você tem que fazer? Então, o que vamos fazer? O povo não obedece, o povo não se respeita. Vamos marcar no dia tal, no dia 12 do mês tal, né? No mês, vamos eliminar esse povo, mandar uma lei para que todos, né, se reúnam, todos os demais povos se reúnam e matem todos os judeus que estão ao seu redor. O exército não vai ser o dia do extermínio dessa genocídio, cara, né? Tremendo genocídio. Vai ser o dia do extermínio dos judeus de Cristo, porque ele queria Mordecai junto com Mordecai. Só que tinha tido, como o rei tinha perdido a esposa, ou seja, mandou a esposa embora, ele fez um concurso de Miss, a mulher mais bonita, a virgem mais linda que tivesse no reino, para substituir a rainha Vasti, que era a riqueza da rainha. E o que aconteceu? Justamente a moça que foi escolhida no rei sagrado dela, que amou ela, uma moça chamada Hadassah, ou Esther, que colocou o nome de Esther, né? E Esther, sem saber, sem ninguém saber, Esther, a rainha, a moça que foi escolhida ser rainha, Esther, era o quê? Judia, mais ainda, era filha de Mardoqueu, criação, Mardoqueu tinha criado ela. Essa moça era muito bonita, judia, foi escolhida a rainha Esther, era rainha. Então aquele povo que ele queria eliminar era o povo da rainha. Olha que loucura. Só que eles não sabiam disso, o rei não sabia, o Ramã não sabia que a rainha era filha de Mordecai, que ele queria eliminar, entendeu? E aí a notícia de que foi proclamada leis, papéis, mais documentos, e foi pregado em todas as cidades importantes do reinado da Assuero, que no dia tal, caso os judeus tinham o sexto rei, e tem que ser exterminado todos os judeus, né? Naquele dia. Todo mundo precisa reunir, pegar a espada e matar os judeus. Nossa, aquilo foi uma pedra na cabeça do Mardoqueu, né? Aí o Mardoqueu ficou lá, ele queria falar com Esther, mas não podia, como ele estava no palácio, não tinha acessibilidade ao povo lá fora do palácio, entendeu? E ela não estava sabendo dessa história. E aí alguém falou: olha, o que está acontecendo lá fora? Tem um movimento lá fora, uma bagunça, um movimento lá fora. E eu vi que o Mardoqueu estava envolvido, né? Aquele senhor Mardoqueu estava envolvido também, a rainha falou para os moços. Aí elas foram lá se informar. E aí Mardoqueu chamou os moços da rainha e falou: olha, aí toda a história que tinha acontecido, que eles estavam esperando a morte no dia tal, todos os judeus seriam mortos, inclusive, né, todos que eram da raça judaica. E aí Mardoqueu falou para ela: escolha, faz alguma coisa, você é a rainha para salvar o seu povo, para salvar a paz dos seus filhos, né? E ela mandou dizer: olha, escuta, há mais de semana que o rei me chama, você ignora o problema da Assuero, uma mulher bonita daquela lá, eu vou chamar a mulher. O que está acontecendo com a Assuero? Se eu tivesse uma mulher bonita daquela, eu estava entendeu? Ele disse que tinha mais de semana que o rei não procurava a esposa, a rainha, bonitona, até Esther, que ia ganhar concurso de Miss, Medo Persa, né? E era rainha. E o rei disse que meio banana, esse aí não era Abraão, esse aí não era Abraão, e também não era Boaz, esses eram meus avós, tal pessoa. Aí ela mandou a Esther, não era
Salomão era pior. Salomão e Davi, então, isso era uma coisa. Aí, ela mandou o Mardoqueu, tem mais de semana, no chão. Tem mais de semana, eu não sei o que está acontecendo. Aí o Mardoqueu vai lá, quem vai ter com ele, conta toda a história, né? E salva o nosso povo. E vai ver se foi por causa disso que Deus te colocou como rainha, né? Para levar a gente na oração. Ninguém por isso é fácil, né? E você agora é rainha. Então, sua responsabilidade é salvar o seu povo. Aí ele falou: olha, faz o seguinte, marca, chama todo o povo, todos os líderes do nosso povo, faz jejum e oração, 7 dias de jejum e oração. Eu vou ficar aqui no palácio, eu vou me revezar, bonitona, meu mais bonito que eu tenho curso, vou orar, vou jejuar e vou me apresentar diante do rei, mesmo ele não me chamando. Mas sabe uma coisa, quando o rei ele não chamava uma pessoa, a pessoa se apresentava diante dele, o que ele dava qual era a lei? A pessoa era determinada, a pessoa era morta, imediatamente os guardas pegavam a pessoa e a pessoa era morta lá fora, cortava a cabeça, a pessoa era decepada da cabeça. Então ela estava correndo esse risco. Aí ela orou e foi, assim mesmo foi. Né? Não tinha mais nada, o rei estava lá na sala do trono, e era muito medo mesmo, mas não tinha que suar assim, né? Medo. E ela foi lá e se apresentou. E agora, o rei olhou e viu ela. Quando viu o que aconteceu, nossa, ali a sujeira, né? O coração dele, né? E aí ele foi lá, chamou ela, estendeu o cetro, ela pegou o cetro, né? E aí ela disse para ele, aí ele fez um pedido, boa rainha Esther, o que tens, né? Qual é o seu pedido? Que até metade do meu reino eu dou para você, né? Até a metade do reino, né? Bom, né? Bem apaixonado, hein? Bem apaixonado. Está apaixonado. Ele devia estar cheio de, né? Sabe? E falou até metade do reino. Aí ela viu que achou graça diante do rei e falou assim: olha, eu vou fazer um convite para o senhor, né? O meu marido, assim que só fala, tem vai chamar o nome de meu senhor. Hoje em dia não é seu cavaleiro. Hoje em dia não é diferente. Naquela época era meu senhor, né? E eu vou fazer um banquete no senhor. E eu quero que o senhor leve meu banquete o senhor e o amando. Amando, primeiro isso, né? O amando. Aí eu saí todo feliz, sabendo que eu vou pegar o banquete da rainha, o banquete especial da rainha só para os 3. Ficou toda feliz, alegre, já chegou colocando os netos, os filhos, faz e tal. E já faz também uma coisa, colocar o quarto aqui, essa coisa, morrendo um dia da marca. Não dá para fazer conta, aí ela começou a festa, no jantar, né, da rainha Esther. E lá no jantar da rainha Esther, eu pergunto para ela, qual é o seu pedido? Né? Qual é o seu pedido? Qual é o grande pedido? Aí ela ficou meio assim e falou assim: olha, o senhor poderia vir amanhã novamente para outro jantar, o senhor e a Amanda. Venha novamente. Né? Tá bom. O jantar foi especial, comida especial, uma comida diferenciada, muitos sabores, muitos bolos. Na presença do rei. Aí no dia seguinte eles vieram novamente. Veio aí nesse dia ela falou que eu vou fazer para o rei. Agora sim, agora ela. Ei! Sabe o rei, sabe o rei. Sabe o rei. A Esther é casada com o rei. A Esther era rainha. A Esther chegou e falou, né? Sabe o rei, existe um decreto, uma lei que foi dada para os medos e para os persas, uma lei que é para matar, exterminar um determinado povo, o povo judeu. E eu não sei se o senhor sabia, meu rei, eu também sou desse povo, eu também sou uma judia. Eita, naquele momento que a mão viu aquela conversa, foi então, nesse dia eu estou condenado à morte. Eu, minha família, todo o meu povo vai ser condenado à morte. Né? Nós morreremos, seremos exterminados. Quem que ousou fazer isso com vocês? Quem que ousou fazer isso com vocês? Com a minha esposa. Foi esse mal amando. Foi a mãe que pegou essa lei exterminada. O quê? Você queria destruir a minha família? Você queria destruir a minha esposa? Queria destruir o tio dela? Inclusive o tio dela que denunciou aqueles homens que estão armando para me matar. O Mordecai, aquele homem que fica lá no palácio. Você é maluca, mano. Você está louco, você quer me destruir. Você é traidor. Aí, não sei o quê. Não, você é traidor. Você está bufando com raiva. Aí ela saiu, ele chegou e deitou em cima da minha.
me perdoa, eu não sabia que a senhora era judia, e agora o rei está nervoso, o rei está irado, o que será de mim, por favor? Aí o rei voltou, quando o rei voltou, viu a mãe em cima da rainha, na cama ainda, em cima da rainha, assim, falou, o que? Você está aqui? Você está aqui? Foi aquele bafafá, foi aquele piroco, e já chamou os guardas já pegaram a onda, e já deu a ordem, todo mundo da família, e aí, cara, não tem nada, só que e a família que estava construindo para Mordecai foi para ele, para os filhos dele. Só que como era a lei dos medos persas, a lei não podia ser revogada, né? E agora, o que o senhor pode fazer? Eu não posso fazer nada, Esther. Eu vou decretar essa lei, vou mandar os chinetes, os anúncios a todas as cidades, né? O que eu vou fazer? Ele chamou Mordecai está muito sábio, muito inteligente, tipo Paulo, né? Aí Mordecai veio, aí o que ele foi fazer? Aí ele colocou Mordecai para ser o primeiro ministro do governo humano. Mordecai, que era aquele cara, se pegou, chamou Mordecai para ser ministro para ajudar ele, também eliminado. Ele falou, o que agora a gente vai fazer? Aí Mordecai falou, vamos fazer uma lei, e nesse dia a gente vai mudar a lei, você só vai dar direito aos judeus se defenderem, pegar em espada e se defender dos seus inimigos. Vamos passar, né, esse anúncio para todo mundo, que foi outra lei, vamos fazer essa lei. Aí foi decretada uma lei no todo o império, que nesse dia os judeus pegassem a espada e matassem todos os seus inimigos. Entendeu? E naquele dia, chamado dia de Purim, né, os judeus também pegaram suas espadas para se defender e mataram todos os seus inimigos. Naquele dia dos judeus serem exterminados, eles exterminaram os outros. Foram eles que exterminaram os outros. E Esther só né, Mordecai se mostrou grandeza dentro do reino. Era muito sábio, praticou outras leis melhores para o reino, né, ajudou o rei a prosperar e tal. E aí naquele dia foi chamado, 2 dias, chamado a festa do Purim. Então é tipo um Natal, assim, onde os judeus faziam festa, era feriado, e trocavam presentes entre si, chamavam os pobres para alimentar os pobres, era um dia de festa, de dar presentes uns para os outros. Até hoje, no povo judeu, israelita, tem a festa do Purim. São 2 dias de festa, onde todo mundo ganha presentes. E os pobres se alimentam lá da mesa, lá dos ricos, entendeu? Então, essas 2 mulheres, elas foram usadas, tanto quanto Esther, elas foram usadas por Deus, para libertar o povo de Deus, para manter o povo de Deus, para manter a semente de Jesus. Porque ali, mais alguns anos, ali mais algumas centenas de anos, ela seria quem? O Messias, através dessa nação, a nação israelita. Então, toda vez que está envolvida a nação israelita, tem Deus no meio. Está tendo uma guerra agora, né? A outra nação que destruir Israel jogando uma bomba atômica lá, beneficiando urânio para fazer a bomba atômica para destruir Israel. Israel foi lá e começou o bombardeio. Então ali tem coisa espiritual. Porque parece que todo mundo quer destruir Israel, né? Todo mundo quer exterminar Israel. Mas sempre Israel vai lá e dá a volta por cima, tá? Percebeu? Isso não é toda a história. Na Segunda Guerra era para exterminar os judeus também. Hitler queria matar todos. Mas é Israel. Israel, Jesus, não podemos esquecer que Jesus é judeu. Jesus nasceu em Belém, não sei. Mas especificamente aquela nação. Mas também. Aquela nação está sendo aqui usada pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos não abre a boca. Desde 1948, você conhece a história? 48. Em 1948 foi feita a nação de Israel. E é a única nação ali naquela região que é uma nação democrática. Democracia, né? Então ali é sim, ali não é, ali aquela terra é do povo de Israel. Eu sou descendente de Israel, eu sou um judeu, né? Meu pai era judeu, ancestralidade judaica. Ali é o povo de Israel. Ali desde a época de Abraão, quando aconteceu o sacrifício de Isaac, na Monte Moriá, aquela região de Israel, Deus falou para Abraão, fez promessa para Abraão, essa terra que darei permanecerá para você para sempre. Então ali, e é ali que a Nova Jerusalém vai descer, e a Nova Jerusalém vai ser naquele lugar ali onde é Jerusalém, onde é Israel. É ali que vai ser o reino de todo o universo, e Deus vai se assentar o seu trono, o trono de Deus vai ser na terra. Então aquela terra ali, onde o trono de Deus vai se colocar ali, aquela terra é de Deus, é de Jesus. Onde ele morreu na cruz, ali é de Deus. Ali é de Jesus. Pessoas e eternas pessoas. Tanto é que essa terra é minha e toda essa terra eu te darei, desde que vocês forem obedientes. E é ali que está a aliança, onde os arqueólogos vão achar a arca
da aliança que vai mostrar os mandamentos de Deus. Falta de comida. Mas o que provocou aquela situação? Rapaz, o Estado sionista, essa situação. Foram os caras do Hamas pagos pelo Irã, eles foram pagos pelo Irã, e foram lá e mataram lá os judeus que estavam. Volta para a lição aí, volta para a lição. Então, você começou a história. Então, não venha falar contra Israel, não. Você está no meu inimigo. Se você falar contra Israel, perder isso, você está falando meu inimigo. Então, ali é terra de Deus. Atenção, senhores professores. Preservar e vai ser 5 minutos para o término da lição. tentar destruir os judeus, Israel, Deus vai mostrar no revés. Entendeu? Semana que vem, a última missão da semana é sobre os precursores dos judeus. Você não sabe quantos judeus foram perseguidos. Porque só na segunda guerra mundial foram mais de 9 milhões de judeus foram exterminados nas câmaras do gás. O povo de Israel sempre foi perseguido, mas o povo sempre será perseguido. E a polícia assassina contra qualquer propósito, através da perseguição. Todos os descendentes de Amós são perseguidos até o final de pessoas. Quando Deus, o judeu, Jesus, o judeu que nasceu em Belém, fundaram e botaram seu nome na terra. Quando a nação de Israel foi reivindicada, será reivindicada, e ali que será séria a igreja contra Satanás, contra todos aqueles que satanagem, os anjos de Satanás, os demônios, eles sempre estão contra. Deus sempre vai conseguir. Se você tiver alguma ancestralidade judaica no seu nome, Ninho, Azevedo, Oliveira, Ribeiro, Soares, você será tem uma ancestralidade lá, os judeus que foram espalhados pelo mundo, entre aspas, olha isso, os judeus foram espalhados pelo mundo, por perseguição. E não vamos esquecer assim, os apóstolos, os discípulos, todos os demais que saíram lá da destruição de Jerusalém, todos eram judeus. Os cristãos, os principais cristãos, são judeus. Paulo todos aqueles que foram perseguidos ao lado de Jesus por causa da pregação do Evangelho mundial, que era a missão do nosso povo como nação, e eles não souberam cumprir, e até acabaram matando o seu próprio irmão, o seu próprio Messias, prossegue ainda essa história. Então, essa história dos judeus, a pregação do Evangelho, prossegue até o dia da volta de Jesus, entendeu? E aqueles que são fiéis, aqueles que aceitaram a mensagem de Jesus, serão perseguidos em todo lugar. O judeu é um judeu. E quem é adentrar a religião de Cristo será perseguido em todo mundo. Serão perseguidos. Entendeu? E aí, como nós temos o grego e os defendidos, porque nós não somos ovelhinhas agora. Quem foi a nossa ovelha? Porque eles contou o pecado do mundo, eles submeteram a salvação do mundo, foi Jesus. Nós não podemos aceitar que isso alguém contra nós, nos ataques, nos matos, só morrendo, não, nós temos que aprender a defender, nós temos que nos defender. Se nos atacarem, nós temos que nos defender. O homem tem que se defender. Entendeu? Não é porque uma pessoa vai ter no meio da preta, você vai ficar recebendo palmada, nossa, você vai se defender, defenda-se. Por isso que tem todo um esquema de defesa internacional, nacional e internacional, e entre nós pessoas. E não podemos esquecer que nós estamos do lado de Deus de Israel, do lado de Deus de Abraão, do lado de Cristo. E a nossa principal missão agora é a missão do povo de Deus agora. Pregar o Evangelho, para que a pessoa possa retornar para ele, não é possível que nós continuemos assim. Porque aqui é uma luta, é uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra, do bem contra o mal. É Lúcifer e seus anjos contra Jesus e seus anjos. Entendeu? Nós estamos no meio de uma guerra. Nós temos que nos converter a Jesus, a Jesus nos ajudar na sua obra. Entendeu? Nós não podemos nunca ficar do lado dos inimigos. Nunca, nem do lado de contra Deus. Não podemos, nunca, jamais. Não aceitar nenhuma ideologia que seja contra Deus da Bíblia. E o povo de Deus. Todo ano o povo de Deus vai lá para e tem aumentado. O antisionismo tem aumentado no mundo todo. Pela narrativa, essa é uma pergunta de 10. Pode ir as meninas para falar aqui. Semana que vem é a última lição, tá? Semana que vem é precursores dos eventos finais. Beleza? Vocês devem permanecer igual. Se vocês quiserem participando, também isso aqui. Senhores professores. Minuto para o término da lição.
vocês relacionaram aí a história de Esther e de Ruth com os eventos finais. Obrigado. E assim como o Senhor libertou e guardou o povo no passado, Ele também continuará fazendo e nos guardando. A igreja dele, né? Aqui nos trouxe a história de duas mulheres. E nas profecias, mulher simboliza igreja, isso mesmo. Que também vamos ser salvos da escravidão do pecado. Amém? E nós já estamos chegando ao fim desse trimestre. Temos somente mais 2 lições. A próxima lição é os percussores dos eventos finais. Amém? E a última lição são as imagens do fim. Amém? Nós então vamos dar encerramento na escola sabatina. Lembrando que daqui 2 semanas é o nosso 13º sábado. Lembra que todo sábado a gente assiste aquelas histórias. É o momento então, 13º sábado, de você trazer a sua oferta especial. Já vai preparando a sua oferta especial. Nós vamos preparar um envelope para você colocar, para que no 13º sábado seja a entrega, para que também nós façamos parte, para que no próximo trimestre a gente também ouça histórias, veja histórias de pessoas que foram alcançadas também pelo nosso trabalho. Amém? Agora, nesse momento, para terminar a escola sabatina, a gente vai cantar o hino um pouco mais. Esse hino diz que é só mais um pouquinho e logo o Senhor já vem nos buscar. Ao som do hino, vamos colocar em pé. Eu vi Jesus.
dá a certeza de que é só mais um pouco de tempo. E o Senhor já está perto de vir nos buscar. Te pedimos pelas tuas misericórdias que nos ajude, Senhor, a estarmos prontos para quando a trombeta soar. Ó Deus, toma conta das nossas vidas, das nossas famílias. Nos ajude, Senhor, a sermos testemunhas fiéis do Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar felizes pela tua volta. Ó Senhor, sonda os nossos corações. Esteja conosco agora, na segunda hora. Por favor, receba os nossos louvores e que o nosso coração esteja, Senhor, voltado para te louvar e te exaltar. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém.